Então eu vou falar um pouquinho sobre o CPC 00. O CPC 00, ele estabelece uma estrutura conceitual para os relatórios financeiros. Né? Antigamente tinha até um outro nome, relatório financeiro contábil, né? E aí com o tempo foi ajustado somente para o relatório financeiro. E nele vai estar constando as diretrizes cruciais, né, para a divulgação da mensuração, reconhecimento dos ativos e passivos da entidade. E algumas características que ele vem abordando, ele fala sobre a relevância, confiabilidade, comparabilidade e compreensibilidade das informações, né, que são dadas pelas entidades. Então, todas as informações precisam seguir esse parâmetro, né? Até porque todas essas informações são usadas na tomada de decisões dos usuários. Agora, falando sobre outro pronunciamento, né, que também é muito relevante para nós, é o CPC 01, que ele fala sobre a redução ao valor recuperável de ativos, né? Então, quando a gente compra um ativo mobilizado para ser usado ali dentro da empresa, para os trabalhos, né? Ele, em algum momento, ele não vai ser mais usável dentro da empresa, ou já vai ter dado tempo de vida útil, precisa ser substituído, e aí tem um valor que se recupera, né, na venda, ou às vezes na venda da sucata, ou na venda da própria maquinário, né? E aí, dentro desse CPC 01, ele estabelece algumas diretrizes que são cruciais para divulgação dessas informações, né? Então, ele garante que os ativos estejam refletidos nas demonstrações contábeis e que esses valores eles não ultrapassem o que a entidade pode realmente receber de benefício econômico daquele ativo. CPC 04. O CPC 04 ele trata sobre os ativos intangíveis, né? Então, aqui fala sobre como ele deve ser mensurado e ele deve ser tratado dentro das demonstrações contábeis, né? E isso é super importante porque, como é um ativo intangível, é algo que não é tocado, né? Não é algo material ali. Então, o pronunciamento ele trata sobre esses critérios de mensuração para um ativo intangível, né? E ele visa garantir a confiabilidade dessas informações, né? Sobre o CPC 06, que trata do arrendamento mercantil, tem informações para serem uniformizadas para que dois usuários possam usá-las, né? Que é o arrendador e o arrendatário. E o arrendatário reconhece, segundo esse pronunciamento, né? É para o arrendatário reconhecer a despesa de arrendamento em linha reta, conforme a linha do tempo, e para o arrendador, a receita ela vai ser reconhecida em linha reta no final do resultado. Sobre o CPC número 10, que ele fala do pagamento baseado em ações, então ele fala sobre a importância do valor justo para a mensuração, né, dessas ações, e ele também utiliza o valor justo para a despesa ao longo do período e também para alinhar os impactos financeiros desses pagamentos feitos por ação. Agora eu vou falar sobre o CPC 15, que é a combinação de negócios. A combinação de negócios é uma operação ou outro evento pelo qual um adquirente obtém controle de um ou mais negócios, independente da forma jurídica da operação. Assim, a aquisição de ações e cotas, incorporação, cisão e fusão e outras formas de reorganização societária serão consideradas como combinação de negócios para fins contábeis apenas quando por meio da operação houver a obtenção do controle de um ou de mais negócios. Agora vamos falar sobre a transformação, incorporação, cisão e fusão. Transformação é a operação pela qual a sociedade passa, independente de dissolução e liquidação, de um tipo para outro. Já a incorporação é a operação onde uma ou mais sociedades são absolvidas por outra, que lhe sucede em todos os direitos e obrigações. A fusão é a operação em que duas ou mais sociedades se unem para formar uma sociedade nova que lhe sucederá em todos os direitos e obrigações.
A cisão é a operação pela qual a companhia transfere parcelas do seu patrimônio para uma ou mais sociedades constituídas para esse fim ou já existentes, extinguindo-se a companhia cindida se houver versão de todo o seu patrimônio ou dividindo-se o capital se parcial a versão. Existem duas formas de cisão, a total e a parcial. Na total, todo o patrimônio da sociedade cinida passa para outra sociedade, extinguindo-se aquela sociedade. Na parcial, apenas parte do patrimônio da sociedade cinida passa para outra sociedade e aquela subside, reduzindo o seu capital. Agora vamos para o CPC 16, estoques. O objetivo desse pronunciamento contábil é estabelecer o tratamento contábil para os estoques, cuja questão fundamental está na contabilização. No que se refere aos estoques, o essencial é quanto o valor do custo a ser reconhecido como ativo e mantido nos registros até que as receitas sejam reconhecidas. Orienta sobre a determinação do valor do custo de estoques e sobre seu subsequente reconhecimento como despesa no resultado, incluindo qualquer redução ao valor realizável líquido, além de proporcionar orientação sobre o método e os critérios usados para atribuir custo aos estoques. Estoques são ativos mantidos para venda no curso normal dos negócios, em processo de produção para venda ou na forma de materiais ou suprimentos a serem consumidos ou transformados no processo de produção ou na prestação de serviços. O valor realizável líquido é o valor que a entidade espera receber pela venda do estoque. O valor justo é o preço pelo qual ocorreria a venda do estoque no mercado. E sobre o valor de custo do estoque, ele deve incluir todos os custos de aquisição e de transformação, bem como todos os outros custos incorridos para trazer os estoques às suas condições e localizações atuais. Agora para o CPC 28, propriedade para investimento. Esse pronunciamento estabelece o tratamento contábil de propriedade para investir aplicado no reconhecimento e mesuração posterior, bem como os respectivos requisitos de divulgação. Propriedades para investimento podem ser terrenos, edifícios, partes de edifícios ou ambos, mantida pelo proprietário ou pelo arrendatário como ativo de direito de uso para auferir aluguel ou para valorização do capital, ou ambas, não podendo ser utilizado na produção ou fornecimento de bens ou serviços ou para finalidades administrativas ou venda no curso do negócio. Para se caracterizar como propriedade para investimento, o seu fluxo de caixa deve ser altamente independente dos ativos operacionais. A propriedade para investimento deve ser reconhecida como ativo quando e apenas quando 1. For provável que os benefícios econômicos futuros associados à propriedade para investimento fluirão para a entidade. E 2. O custo da propriedade para investimento possa ser mensurado confiavelmente. O CPC 28 destaca que a entidade não reconhece o valor contábil da propriedade para investimento, os custos de serviço diários da propriedade. Agora para o CPC 29, ativo biológico e produto agrícola. Esse CPC tem como objetivo estabelecer o tratamento contábil e as divulgações relacionadas aos ativos biológicos e aos produtos agrícolas. Esse pronunciamento deve ser aplicado para a produção agrícola considerada no momento do ponto de colheita. Após esse momento, ele deve ser tratado pelo CPC 16, que é o estoque, que nós já falamos anteriormente. O CPC 29 determina que o ativo biológico seja contabilizado pelo seu valor justo. O preço que seria recebido pela venda de um ativo em uma transação não forçada entre participantes do mercado na data de mensuração, conforme o regulamento da CPC 46, mensuração do valor justo. É usual que se considere o fluxo de caixa descontado para a mensuração do valor justo de um ativo. No caso dos ativos biológicos, podemos considerar o valor de venda dos produtos agrícolas gerados ao longo de toda a sua vida útil, deduzidos os custos de manutenção desses, seja como insumos utilizados para a sua transformação biológica ou como o uso da terra. Agora, para o CPC que acabou de ser mencionado, o CPC 46, mensuração do valor justo. Valor justo é o preço que seria recebido pela venda de um ativo ou que seria pago pela transferência de um passivo em uma transação não forçada entre participantes do mercado, na data de mensuração. Trata-se de um preço de saída. O ativo ou o passivo mensurado ao valor justo pode ser qualquer um desses seguintes aqui. Pode ser um ativo ou passivo individual, por exemplo, um instrumento financeiro ou um ativo não financeiro.
Um grupo de ativos, grupo de passivos ou grupo de ativo e passivo, por exemplo, uma unidade geradora de caixa ou de um negócio. A mensuração ao valor justo presume que a transação para a venda do ativo ou transferência do passivo ocorre no mercado principal para o ativo ou passivo, ou na ausência de mercado principal, no mercado mais vantajoso para o ativo ou passivo. O preço no mercado principal, que seria o mais vantajoso, utilizado para mensurar o valor justo do ativo ou do passivo, não deve ser ajustado para refletir custos de transação. A entidade deve utilizar técnicas de avaliação para que sejam apropriadas nas circunstâncias e para quais haja dados suficientes disponíveis para mensurar o valor justo, maximizando o uso de dados observáveis relevantes e minimizando o uso de dados não observáveis. O CPC 46 aborda 3 tipos de técnicas para avaliação, sendo elas abordagem de mercado, abordagem de custo e abordagem de receita. Abordagem de mercado utiliza os preços e outras informações relevantes geradas por transações do mercado envolvendo ativos ou passivos ou grupo de ativos e passivos, como por exemplo um negócio idêntico ou comparável, ou seja, similar. Abordagem de custo reflete o valor que seria necessário atualmente para substituir a capacidade de serviço de ativo. E a abordagem de receita converte valores futuros em um único valor atual. Quando a abordagem de receita é utilizada, a mensuração do valor justo reflete as expectativas do mercado atuais em relação a esses valores futuros. Agora vamos para o CPC 26, apresentação das demonstrações contábeis. De acordo com o CPC 26, o conjunto completo das demonstrações contábeis são o balanço patrimonial, demonstração do resultado abrangente, demonstração das mutações do patrimônio líquido, demonstração do fluxo de caixa, notas explicativas e demonstração do valor adicionado. Essas demonstrações contábeis, então, devem representar de forma adequada a posição financeira e patrimonial do negócio, trazendo informações completas sobre ativos, passivos, patrimônio líquido, receitas e despesas. Ainda de acordo com o termo, se a empresa verificar que a aplicação do pronunciamento da estrutura conceitual para a elaboração e divulgação do relatório contábil financeiro distorce o objetivo da demonstração contábil, esse negócio não aplicará para o requisito. A empresa, então, deve divulgar a natureza da exceção, a razão pela qual o requisito não foi aplicado, qual requisito não foi aplicado, qual foi aplicado e o impacto produzido nas demonstrações contábeis com essa mudança. Sobre o CPC 26. O objetivo é definir uma base para a apresentação das demonstrações contábeis. E com isso, ele vem elencando algumas características, como continuidade, materialidade e agregação, regime de competência, compensação de valores, informação comparativa, frequência das demonstrações contábeis e consistência de apresentação. E aí cada uma delas traz, como elas devem ser apresentadas. Então, em questão de continuidade, nós sabemos que a empresa ela precisa evidenciar nas suas demonstrações contábeis se tem a intenção de continuidade e caso não houver, houver uma intenção aí de descontinuidade, por seja qual for o motivo, ela precisa deixar isso evidenciado nas suas informações, nas suas demonstrações contábeis. Bibliografia, bibliografia, bibliografia.